Esse é, sem exagero, o melhor e mais completo vídeo de sombreado que você vai assistir na sua vida. Vamos falar agora dos materiais que você vai precisar para poder construir o seu sombreado aí no desenho realista. A primeira lista que eu vou mostrar para você são os materiais simples. Você que não tem muito dinheiro, não tem muito material, eu vou te dar uma opção bem acessível. E a segunda lista é a lista ideal, a lista que de preferência você usa e que realmente vai ter resultados melhores com a segunda lista, mas dá para fazer com o primeiro. Lista 1. Materiais simples. 1. Lápis comum. Pode usar o lápis que você tiver em casa. 2. Borracha. E uma dica é você pegar uma borracha grande e pegar outra borracha e cortar ela com a ponta bem fininha para você conseguir fazer alguns efeitos. 3. Papel comum, mas de preferência acima de 180 gramas. Mas se tiver só papel sulfite, tudo bem. Mas vê se não usa aquelas margens, usa um papel sulfite pelo menos. 4. Duvido que você não tem na sua casa papel higiênico, cotonete. Pega aí também. Lista 2 de materiais, aqueles mais avançados. Primeiro, lápis. A gente vai usar lápis de várias graduações. Como assim? Um lápis, ele pode ser H, não sei se eu já ouviu falar HB, 2H, 3H ou B. H significa hard, duro em inglês. É quando a mina do seu grafite, ela é clara, ela é dura, ela não quebra muito. Ela é uma coisa mais dura mesmo, sabe? É aquela coisa que você demora a escurecer, enfim. E B pode ser black ou brand, do inglês, que quer dizer uma coisa mais suave. O lápis B, ele é muito bom para você escurecer, para você fazer mais volume, só que ele é muito macio, então ele quebra muito rápido, ele deixa muita textura, então o ideal é você ter o balanceamento dos dois. Então os lápis são lápis H, HB, 2B, 4B e 6B. Você consegue um lápis baratinho na unidade aí, não importa a marca. 2. Esfuminho para suavizar as sombras. Esfuminho é como se fosse um tanto de papel que ele é enrolado assim, esse mesmo, e quando você atrita com o papel, ele faz aquele rabiscadinho virar a sombra. Terceiro, papel grosso acima de 140 gramas. Bom, um sombreado existe muitas camadas, é sombra em cima de sombra, lápis em cima de lápis, agredindo o papel. Então, para isso, você vai precisar de usar um papel mais grosso para ele aguentar e não rasgar. Até porque quando o papel ele é fino, ele não absorve o grafite bem, então ele nem escurece direito ou ele mancha. Não é bom de trabalhar, evite mesmo. Então, compra acima de 140 gramas. Bom, um papel que eu indico muito é o papel Canson, tá? Canson 140 gramas, você pega 15 a 20 reais, 20 folhas e ó, você faz lindos desenhos. Próximo item, borracha fina para detalhes e reflexo. Agora você já sabe o que é reflexo. Você pode usar uma mono zero, uma da Pentel, o que você puder aí. E você pode usar também papel higiênico, cotonete, algodão também, material aí para você esfumar. Tipos de sombreamento. Existem 2 jeitos aí de você sombrear. Vem ver comigo quais que são. O que significa isso? O sombreado direto é quando você vai pegar o pó do grafite e você vai fazer sombra, pum, de uma vez, tá? Você vai produzir a sombra de uma vez. Você pode pegar, vou dar uma dica aqui que só essa dica valeu esse vídeo inteiro. Você vai comprar um Progresso 9B Kohinoor, tá? Ou então seu lápis mais escuro, 6B, enfim. Você vai lixar com aqueles negócios de unha, lixa, gente, lixa, e aí vai vir uns pauzinhos. Nesse pauzinho você vai pegar, por exemplo, um pouquinho de algodão e você vai, de repente, passar no papel. Já vai criar a sombra direta. Tá vendo que você criou a sombra? Bom, é muito rápido, é muito mais fácil, você faz um desenho, inclusive eu acabei de fazer esse desenho desse olho, que eu fiz 99% dele usando a técnica do sombreado direto. Eu falo ele mais profundamente no Palito ao Realismo, né, mas aqui tá dando pra vocês entenderem muita coisa. E assim, quem pega a manha é muito fácil, o problema é esse, pegar a manha. É muito difícil, assim, não é que é difícil, você vai precisar de muita prática para você dominar a pressão correta, você dominar o jeito de você fazer para você conseguir sombrear sem manchar, porque o trem que é fácil de manchar, mas é muito prático. E a segunda maneira que você tem um maior controle, grandes agências do Brasil costumam usar, é o sombreado indireto. O sombreado indireto é quando você faz achuras. É quando você faz assim, sabe? Quando você faz os risquinhos, colore, e depois você faz um tanto de risquinho, tanto de rabiscado, depois você vem e atrita, tirando a marquinha e deixando só o grafite. Atrita, 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 criou sombra, tá? É um modo mais controlado, é um modo mais conhecido, e é um modo, sim, que os iniciantes costumam ter mais controle mesmo, então muita gente costuma usar.
Eu, Ana, prefiro sombreado direto, só que não é tão simples assim, tem que treinar muito. São esses dois jeitos de sombrear. Para agora fazer na prática o tal do sombreado. A gente falou, agora é hora de fazer. Pega todo o seu material, ou a lista 1 ou a lista 2, vem. Usando a minha lapiseira 2B, que pode ser o seu lápis, né? Eu tô usando uma 05, eu vou te mostrar as formas de sombreado que existem, tá? A primeira forma de sombreado que eu queria mostrar pra vocês é que em inglês chama hatching, e eu acredito que chama riscar. É quando você sombreia no sombreado indireto, quando você faz um tanto de coisa pro mesmo tempo, como se fosse várias achuras, tá vendo? Isso aqui chama hatch em inglês. Ele é muito bom para você escurecer mais ou menos de uma maneira uniforme uma mesma área. Vamos colocar riscado. A próxima maneira que a gente vai fazer é o cross-hatching em inglês, né, gente? Que eu sou gringa, eu estudo os trem tudo em inglês. Cross-hatching é quando você faz vários riscos para um lado, tá? E aí você vem pro outro e faz... Assim, ele é bom para preencher espaço e ele é muito bom quando você quer fazer uma transição suave. Você lembra lá da sombra suave? Quando a gente quer fazer uma sombra que ela vai acabando e não acaba de uma vez, e eu quero preencher mais, eu uso esse cross-hatching, que eu acho que é como se fosse em inglês riscado cruzado. Esse é o riscado cruzado, muito usado também. E em inglês, em português eu realmente não vou saber, chama scrambling, o próximo. Scrambling é quando você faz um tanto de círculo, assim, ó. Você faz a textura desse jeito aqui, ó. Eu uso demais os três, cada um tem um papel diferente. Esse aqui chama scrambling. Vou colocar circular. Esse aqui eu uso muito quando eu tô fazendo pele, quando tem textura de poros e eu tô alguma coisa meio difusa, eu faço assim, porque mesmo se ele não esfumar tão bem, ele já fica com uma textura realista. Então são essas três formas aqui de você fazer o sombreado. Agora, indo pro método de sombrear direto, que eu uso muito no palito realismo, o primeiro método que eu uso muito, você vai usar em muitas partes claras, você vai pegar o seu esfuminho, que ele já tá um pouco sujo, ou você vai riscar com lápis mais escuro, que você tem 6B, 9B, e você vai passar ele um pouco, ou raspar grafite e passar, ou então só dele já tá sujo do último uso, você já vai criar sombreado. Olha como é que esse sombreado tá super homogêneo, sem mancha. Porque eu tô com uma... Olha aqui, gente, isso aqui é o primeiro método de você criar um sombreado direto, usando seu próprio esfuminho sujo. Isso é muito bom para criar partes claras. Para criar um sombreado direto e escuro, eu vou pegar aqui um pouquinho. Isso aqui é difícil você fazer sem manchar no início, então eu não indico de você que é muito iniciante assim, eu não indico isso aqui porque ele é muito fácil de manchar. Mas eu tô pegando um pouquinho de grafite em pó 9B da Koh-i-Noor que eu falei pra vocês, eu lixei eles, passei no esfuminho, aí vamos supor que eu quero fazer um esfumado direto mais escuro aqui, ó, viu? Eu consegui fazer, mas de novo, isso aqui talvez você não consiga fazer com muita precisão no início, ou no controle que você quer, porque exige prática, exige mais conhecimento do material, exige papel melhor, mas você pode fazer diretão assim, ó. Outro meio que você pode fazer o sombreado direto é justamente com o cotonete. Você pega o grafite em pó, ou você suja ele em alguma parte do desenho que você usou ali, e você faz, ó. Então, ao invés de você fazer o colorido, você já vai direto. E aí, onde você colocar um pouco mais pressão, ele vai ficando um pouco mais escuro. Aí, quando você vai tirando a pressão, ele vai ficando mais suave, tá vendo? Esse é outro método de sombreado direto. E você pode fazer isso com algodão em áreas grandes. Procure sempre fazer aos poucos, cuidado pra você não fazer muito escuro de uma vez, porque senão as chances são que vai manchar mesmo, tá? Então, basicamente, aí se eu pegar um algodão pra vocês verem. Tá aqui um algodão, peguei um pouco de grafite 9B aqui, ó. Vocês vão ver que ele tende a manchar, você tem que tomar cuidado, você tem que testar muito. Vamos supor que eu quero fazer uma área maior. Isso aqui, você precisa de muita prática pra você conseguir fazer uma coisa assim, controlar mesmo. Se você quiser fazer escuro, escuro, se você quiser fazer gradiente, fazer um gradiente. Então, isso aqui é uma coisa boa de você pegar mesmo e ficar brincando o dia inteiro, testando, ó. Se eu colocar essa pressão, vai ficar assim. Se eu fizer desse jeito, eu vou conseguir. Aí você vai trabalhando o grafite, não faz tão forte. Por mais que você dê aquela vontade de fazer forte, não faça. E você tem que entender que o grafite, o sombreado direto, ele é mais fácil, mais rápido, mas ele exige mais técnica, ele exige mais treino para você realmente conseguir controlar e fazer o efeito que você quer no grafite, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é degradê. Degradê, eu mostrei um pouco pra vocês, aquela tabelinha ali, é justamente a transição de tons. Todo desenho realista, todo retrato vai ser um tanto de transição de tons. Então, antes de ir pra pessoas, animais, você tem que treinar aquilo ali. Ah, Ana, é chato. Gente, a vida é chata, não posso fazer nada, vamos treinar.
Gradiente é você sair do claro para o escuro de uma maneira que não vai manchar, ou vice-versa, né? De uma maneira gostosa ali, que não vai ter mancha, não vai ter degraus. Eu tô usando uma lapiseira 2B ainda, só que essa é 07, você pode usar o seu lápis normal, tá? Não faz diferença não, é só porque não precisa ficar apontando a cada 2 minutos, por isso que eu uso lapiseira. Você que é um completo iniciante, eu vou ensinar vocês a fazer o gradiente no método de sombreado indireto. Por quê? Porque é mais fácil para iniciantes controlarem. Então eu não vou entrar muito em detalhes no sombreado direto. Você vai ter que vir no meu curso Palito Realismo, tá? Geralmente eu abro turmas de 2 em 2 meses, mais ou menos. Você fica de olho aí. Em janeiro agora de 2026, no final a gente vai abrir uma turma, tá? Mas aí eu não vou entrar em detalhes muito não. Eu vou entrar agora um pouco melhor no gradiente de sombreado indireto. Fechou? Então primeiro você assiste com muita atenção, depois você repete várias vezes. Eu vou começar no claro aqui, vou deixar em branco, porque é o branco. E eu vou começar com o meu lápis mais claro, mais ou menos aqui. E aí, tudo eu tô fazendo em hatching, em cruzado, tá vendo? Em pé. E aí eu vou aumentando a pressão enquanto eu vou caminhando. É isso. Comecei aqui e fui aumentando a pressão enquanto eu fui caminhando. Aumentei a pressão até aqui. Eu tô usando lápis 2H, que eu te falei que o H é hard. Aí eu vou voltar um pouquinho e vou tentar tirar esses buracos. Mas eu não preciso preocupar tanto. E aí eu quase não tô tocando o papel. Não preocupa com esfumar agora. Aqui eu tô colocando com a mão um pouco mais forte. E aí eu tô tirando a mão. Beleza. Não preocupa com a textura. Se você quiser saber se o tom tá ficando certo, você vai ficar vesgo. Você vai tirar uma foto, embaçar, ou você vai fechar um pouco o olho, você vai conseguir ver só a sombra, sem a textura, pra você saber. Ah, o meu tá ficando feio. Gente, na quarta, quinta, sexta vez que vai começar a ficar bom. Então não se iluda. Agora eu vou usar um HB, que é o meio termo, né? Deixa eu pegar um HB aqui. Ana, qual marca de lápis? Qualquer uma, praticamente. Não dá muita diferença, não. Agora, eu vou pegar da onde eu tava, vou voltar por cima dele e vou começar a fazer leve. Aí, cuidado com esse degrau, que vai dar um degrauzinho. Então, você volta até lá atrás e vai tirando a mão até ele derreter. Pega, volta lá atrás e vai tirando a mão até ele sumir. Esse é o segredo de você tirar degrau. Você sempre vai passar por cima do que você fez anteriormente. Tá vendo? Você pode ir virando o lápis pra você achar sempre a quina mais fina e sempre apontando. Agora que eu vi que deu um degrau, eu posso fazer o riscado cruzado. Por quê? Porque ele vai ajudar a conectar o meu tom. Tá vendo? Olha que dica legal. Quando eu cruzei, ele conectou muito mais. Tá vendo? Beleza. Eu acho que eu acabei deixando esse gradiente muito longo. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui eu já tenho que escurecer mais. Já tô escurecendo mais. Ah, Ana, tá manchado. Aí você vem e faz o cross-hatching. Nossa, Ana, é difícil. Eu sei, amor. Mas calma, vai dar certo. Por quê? Porque eu tô suavizando. E aí sempre eu volto no degrau e vou pra trás. Degrau, vou pra trás. Muito bom. Agora eu continuo da onde eu tava e vou colocando mais força. Agora eu vi que o HB já tá aguentando muito não, né, gente? Já chegou meio que no limite do HB ali, mais ou menos. Não é? Beleza. Então eu vou pro 2B, que é o que eu tava usando. Eu sempre começo onde eu tava, lembra? Pra eu fazer conexão. E vou puxando. Aí você vai ver que o lápis já vai aguentando mais. E eu já tô deixando ele um pouco mais escuro, porque ele sempre tem que estar mais escuro que o anterior, um pouquinho, né? Cross-hatching, fazendo agora no sentido oposto para eu conectar tudo. O cross-hatching, quando você faz o riscado cruzado, você tá conectando com o que tá anterior. Entendeu? E aqui eu já tô pondo bem mais força. Sempre vai esfumando, na verdade esfumando não, vai apontando o seu lápis, beleza? Eu acho que tá com um pouco de reflexo, deixa eu tirar aqui. Tá bom. Agora eu já tô forçando a mão com o 2B.
Aí eu sempre volto e vou conectando os degraus pra trás. Sempre, gente. E eu tô te falando, não se cobra acertar isso aqui de primeiro. Se você não desenha acertar isso aqui de primeiro, é quase impossível. Então não vem com palhaçada. Ah, eu tentei, o meu ficou manchado. Ué, você é doido? Acabou de começar. E você sabe que eu sempre volto pra trás. Deixa eu só arrumar a luz aqui. Nossa, eu apaguei uma luz aqui, ficou bem melhor, olha. Você sempre vai voltando pra trás e arrumando, tá vendo? Sempre. Minha luz tava meio ruim, como é que melhorou? Sempre. Não preocupa com a textura, preocupa só com a suavidade da transição. Tá vendo que aqui ainda ficou um degrauzinho pequeno aqui? Aí eu vou fazendo o riscado cruzado, beleza? Mas se eu embaçar o olho, ele já tá ficando homogêneo. Aqui o 2B não tá aguentando mais, que já tá chegando no escuro. Eu vou pra lapiseira 4B, o lápis 4B. Olha como é que ele já tá mais escuro. Como é que ele já tá aguentando melhor. E eu sempre vou indo pra trás e aumentando a pressão com a mão. Aí, escureço. Tô indo já com bastante pressão no 4B. Que já tá chegando no bem escuro. Lembrando que o ponto de início de cada faixa tem que ser sempre mais escuro mais claro, né, do que o final. Então aqui eu já tenho que pôr outro lápis. Por quê? Porque senão o tom vai ficar igual, porque eu já tô na pressão máxima, tá vendo? Então eu vou usar o quê? Eu acho que eu vou usar um 8B. Nem todo mundo tem um 8B em casa. Você pode usar o seu tom máximo um 6B, não preocupa não. É porque eu tenho mais material. Mas aí você tem que administrar os seus tons, tá? Ó. Eles são até bem parecidos, mas esse aqui é mais escuro. 8B. Aí eu já tô botando toda a pressão aqui. Porque é o único jeito dele ficar escurão. Viu? Aí eu conecto com o tom anterior. Tcharam! Nossa, Ana, tá feio. Não, gente, tá a coisa mais linda do mundo. A gente só tem que... primeiro, eu vou tirar alguns degraus, porque ficou um pouco... Aqui, ó, você tem que analisar. Aqui ficou um pouco de degrau, tá vendo? Aí, se eu escurecer um pouquinho em volta, bem de leve, tá? Você vai trabalhando seu gradiente. Show? Isso aqui é a base do desenho, gente. Vocês não estão entendendo. Se você sabe fazer gradiente, você praticamente consegue fazer qualquer coisa. E isso aqui é treinar, gente. Um por dia, você vai ver se você não vai ficar um monstro. Agora a gente pode esfumar, né? Tranquilo. Eu vou esfumar com o papel aqui, ele vai sair um pouco pra fora, mas vai ficar bonito. Cuidado que se você passar isso aqui pra cá, ele vai manchar. Então vamos daqui pra cá. Bem de leve. Cuidado com o claro, senão você vai perder ele. Deu uma esfumadinha? Prontinho. E se você quiser tirar alguns degraus, você pode vir com esse esfuminho sujinho um pouquinho e vai arrumando as transições, tá vendo? Se quiser voltar um pouquinho do claro, você pode vir com a sua borracha fina e e vai escurecendo e vai tirando aos poucos. Eu tô usando lápis borracha porque ela é boa de fazer essa transição. E vai tirando assim. Aí depois você passa só na transição aqui, ó. Voltou. Gente, isso aqui é treino. Não tem como você levantar de manhã fazendo, tá? Levantar agora. Tudo treino, fechou? E quanto mais você trabalhar nele, mais bem feito vai ficar. Agora que você já arrasou nos degradês, a gente vai fazer juntos aquela bolinha de luz e sombra pra gente aplicar tudo que a gente conversou até agora.
Agora é hora da gente fazer a nossa esfera, tá bom? Pra gente realmente colocar em prática tudo que a gente aprendeu sobre sombreado pra você fazer talvez o seu primeiro ali objeto tridimensional. Você vai pegar um objeto circular só pra facilitar, mas você pode fazer de cabeça mesmo um círculo e você vai marcar pra gente fazer a nossa esfera que representa luz e sombra. É sempre melhor a gente começar num objeto mais limitado do que você começar fazendo pessoa. Sempre vai do mais fácil pro mais difícil, vai progredindo, sabe? Você começar a tentar fazer pessoa de cara, isso é complicado. Aí meio fica difícil, não é não? A gente vai fazer essa foto aqui. Ó, essa foto dessa esfera aqui, combinado? Então você vê que a luz tá vindo aqui, beleza. Vocês lembram que esse aqui é a sombra projetada, a gente vai fazer só mais um formatinho aqui. Eu tô usando o lápis 2H, que a gente estudou que é um lápis mais duro. A gente vai fazer uma base um pouco mais dura, tá? De preferência use seus materiais que são melhores, né? Quem fazer com papel sulfite provavelmente não vai conseguir um resultado tão homogêneo, porque realmente o papel e o material impactam. Mas faça com o que você tiver em casa, você já vai conseguir construir um volume com o que você tiver em casa. A gente vai fazer um tanto de hatching, que é um tanto de tracinho cruzado que a gente ensinou, porque a gente quer fazer um sombreado chapado. E toda vez que a gente quer fazer um sombreado chapado, a gente vai procurar fazer primeiro tudo pro mesmo lado assim, sem mudar a pressão do lápis. Só que aí você vai virando um pouquinho o lápis para você pegar a quina mais... A quina mais fina mesmo para você conseguir fazer. Eu não tô colocando tanta pressão, mas esse é um papel 2H, um papel que hard, é um papel duro. Então, a gente vai fazendo assim e a gente vai preenchendo os poros, tá? Com vários coloridinhos. Sem muito segredo. Até então não tem segredo nenhum. Vai pondo pausa e fazendo junto comigo. Igual eu falei do gradiente, na hora que você estiver no quinto, sexto, sétimo, oitava bolinha vai começar a ficar bom. Então, não se cobre tanto, gente. É igual andar de bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta até hoje. Eu não consigo equilibrar, então vocês imaginam. Agora eu vou fazer o cross-hatching sem sair pra fora, porque eu quero preencher todo esse sombreado. Mas eu não saio pra fora porque a borda era um pouco dura. Cross-hatching é riscado cruzado, traduzindo, né? Beleza. Agora bora esfumar. Vou usar o esfuminho, você pode usar o seu algodão, tal, o seu cotonete. Lembrando que o cotonete é um pouquinho mais abrasivo, então ele vai fazer entrar um pouco melhor no seu papel, sabe? Não põe muita força. Olha como que já vai ficando uniforme. Pode fazer junto comigo. Para você fazer um olho, um rosto, você tem que primeiro dominar figuras mais fáceis. Tô fazendo bem leve. Pra você pegar uma área maior, você pode até virar um pouquinho o esfuminho, tá vendo? E aí você usa a pontinha na ponta. Bom, é um pouco mais escura essa sombra, só que então a gente vai construir camadas. Agora eu vou pegar o quê? HB. Eu vou subindo a graduação aos poucos, com a técnica de sombreado indireto. Eu tô vindo com HB primeiro, eu tô fortalecendo o formato aqui, né? Eu começo sempre com a quina mais fina do lápis, já nas bordas, porque a borda define o formato, tá vendo? Então é legal você começar assim, pra você ter um acabamento mais bonitinho. E eu vou colorindo por cima de todo o 2H que eu fiz. Do mesmo jeito. Cruzado, depois cruzado invertido. Como é que chamou? Depois o cruzado invertido lá. Tudo para a mesma direção primeiro.
Vai virando o lápis. Nessa parte que tem mais sombra aqui embaixo, a gente pode de uma vez dar uma forçada maior, sem perder o formato ali. Aqui ele é um pouco, tá vendo que a sombra ela acumula na borda? A gente pode fazer na direção da borda. Um pouquinho na direção da borda. Não tá tão forte. Pode parecer que eu tô colocando força, mas eu não tô, gente. Você pode ir girando o esfuminho também, pra pegar a ponta mais limpa dele. Uma dica é sempre você usar uma folha debaixo da sua mão, igual eu tô fazendo. Pra você não, de maneira alguma, encostar no seu desenho, igual eu falei, tá? Toma esse cuidado. E também pra tirar essas coisinhas, você pode vir com um pincel de maquiagem, sabe? Assim, ó. Beleza, eu só vou dar mais uma camada nessa sombra. Dava pra trabalhar ela mais, mas como é talvez o seu primeiro desenho aí, eu não quero complicar. A gente vê que a sombra projetada aqui fica bem sem luz, né? Então eu tô primeiro na borda, reforçando com lápis 2B. Você tá vendo que eu fiz 2H, H e depois 2B. HB, agora 2B. E eu tô fazendo só hatching, só riscado. Aqui, porque tem uma sombra bem aqui embaixo. E a cada nova camada de grafite, você vai ver que o papel ele vai aceitar a camada sem manchar. É engraçado, mancha mais no início, depois vai ficando de boa. Ah, ficou bem melhor, gente. Essa luz atrás de mim, só Jesus. Tava a luz bem direta no desenho. Olha que lindo, gente. Vamos fazer a mesma coisa nesse cantinho aqui, que tem um pouco mais de sombra. Eu tô vindo bem devagar com a lapiseira 2B, com o seu lápis bem apontado 2B. Gente, se você não tiver um apontador de manivela, que é maravilhoso, você pode apontar com o estilete. Ele quebra bem menos o seu grafite. Fica a dica aí. Aqui tem até um pouquinho mais escuro. Coisa boba. Eu tô fazendo hatching riscado. Cross hatching riscado invertido. Aí, como a área é um pouquinho maior, eu vou vir procurando não sair de fora aqui, ó. Prontinho. Só tirar um pouco mais a marcação. Não tô colocando força. Eu tô fazendo movimentos circulares, procurando não sair aqui da sombra. Parabéns você que chegou até aqui. Lembrando que o ideal é que você assista umas 3 vezes e depois faça mais umas 4 vezes. Nossa, Ana, é muito, ai, gente. Vocês ficam com esses papos que desenhar é doido, eu tô estudando a real, tanto que você tem que treinar pra conseguir fazer, gente. Quanto mais você perceber que nada na vida é muito fácil, mais fácil será a sua vida. Coach, com Antônio Zano. Bom, a gente vai começar agora com lápis duro H ou 2H, ou se você tivesse um HB ou HB. E a gente vai começar fazendo, né? A gente consegue ver a parte média. A gente consegue ver que o escuro tá dentro de uma rajadinha média, de um formatinho assim médio, tá vendo? Então, a gente vai primeiro, nessa esfera, deixar a quina bem marcadinha. Por quê? Porque é isso que vai dar aquele efeito bonito na sua esfera. É aquela margem muito bem feita, com o lápis mais apontado possível, tá? E a gente vai chegar até aqui em cima, beleza. Aqui, ó, aqui não é a parte um pouco mais escura? A gente vai fazer por baixo da parte mais escura toda uma caminha. Caminha é ótimo, uma base. Hatching, 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 cruzado, cruzado, cruzado. Gente, é muito melhor falar em inglês. Hatching, cross hatching, scrambling. Mas eu tô translating, tô traduzindo. Tá vendo? Eu tô começando um pouquinho mais forte, tô fazendo aquele degradê, tirando a mão aqui no meio.
Gente, desenho realista é um trabalho de paciência, por isso que o desenho realista, ele ajuda muito na ansiedade. E se você gostaria aí de aprofundar no desenho realista, fazer o meu curso do palito realismo, que é justamente do bonequinho de palito pro realismo fotográfico, em janeiro, no final de janeiro, eu vou abrir turma com algumas vagas para os meus alunos, tá? E você vai ficar anunciado, vai ficar aberto por pouco tempo a vaga, então já vai juntando dinheiro, porque são poucas vezes que eu abro, geralmente tem fila pro meu curso, porque se eu tô dando isso aqui de graça, você imagina o meu curso pago. Mas é final de janeiro que abre. Então, por enquanto, você fica aí. Me segue nas redes sociais, no meu Instagram, @antonizano, no meu TikTok, @antonizanoarte. Aqui no YouTube, você me segue também, tá? Ó, a gente já tá fazendo toda a caminha do nosso sombreado. Caminho eu quero dizer base, né? Hatching, 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 cruzado. Aliás, riscado, 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 nesse movimento aqui circular, nessa meia lua aqui. Ana, como é que eu faço para conectar com o branco? Você vai tirando o lápis aos poucos. Agora a gente vai fazer o cross hatching, a gente vai fazer o inverso e vai acabando ele, vai fazendo os riscos espaçados, porque ele vai trazendo sombreado, tá vendo? Ana, tá muito claro, eu sei, amor, a gente tá construindo aos poucos. Não é essa técnica que eu uso assim nos meus desenhos, só que eu acredito ser a técnica mais fácil para iniciante pegar volume, sabe? Ó. Aqui até tem um pouco aqui, ó. Bem pouquinho assim. E a maioria, 90% do seu desenho, ele não é branco. Ele é cinza. Então você vê o colorindo aqui, parece que é um absurdo, mas na verdade só tem um... acho que nessa imagem nem tem, só tem um reflexozinho branco. Todo o restante é cinza, então você não precisa preocupar com isso. Eu vou esfumar com o tissue paper. Gente, sou muito gringa hoje, o guardanapo. Mas tem que tomar cuidado para não sair para fora. Mas se sair, depois eu ensino como é que arruma. Então eu tô indo devagarinho, tomando cuidado para não sair. Agora é o rec. Eu vou fazer assim para tudo. Por quê? Porque essa esfera, ela é branca só num pontinho do reflexo. Lembra que eu falei? Todo o restante ela é um cinza claro. Então eu tô usando o cinza que eu construí no sombreado indireto para deixar ela meio cinza, tá vendo? Toda. Esse é um jeito muito legal da gente deixar ela muito suave. Olha que suavidade linda. É linda de se ver. Gente, é treino. Fica bem sutil mesmo. Agora, a gente vai vir com o nosso HB. Eu vou até apontar ele. Gente, olha o meu negócio de manivela. É perfeito esse apontador de manivela. I'm in love. Agora você vai pegar o seu lápis HB. Bem apontado, pode ser lapiseira também, tá? E a gente vai começar de novo na parte mais escura da quina. Por quê? Pra gente dar formato, pra gente já limitar e já fazer um acabamento bonito. Uma delimitação mesmo. E devagar mesmo, sem medo. Gente, se você estragar tudo na esfera, tá tudo bem. Você volta e faz outra, é a vida. Quando eu tava estudando pra fazer esfera na pintura a óleo, eu estraguei tantas bolinhas que vocês iam chorar se vocês vissem. Agora eu tô fazendo hatching, riscado, no formato da luz com HB. Aí eu tô fazendo aquela técnica do degradê, que é começar forte soltando a mão. Quanto melhor os materiais, melhor o material vai responder. Tipo assim, ele vai esfumar mais fácil. Então, material barato? Dá, mas ele dá mais trabalho, tá bom? Mas tem como, mas você tem que treinar mais. Por isso que eu indico comprar mais caro, simplesmente porque vai ser mais fácil, tipo assim, vai te responder mais rápido. Aí a gente não viu que tem tipo um formato, tipo assim, não tem? Vamos escurecer isso aqui. Aí na borda a gente solta a mão. Eu sei que dá um medo, mas não precisa ter medo não. A gente fez aqui, aí a gente vai indo pra fora e vai soltando a mão. Pra fora, soltando a mão. Pra fora, soltando a mão. Pra fora, soltando a mão. A Ana tá manchando o cross hatching. Faz o sentido inverso. Tá manchando o cross hatching. E vai soltando a mão. Até virar um degradê. Ah, mas eu tô vendo a marca. Calma, amor. A gente vai passar o papel higiênico, vai sumir essas marcas. Mas não tenta deixar muita marca, não. E eu tô com pressão média na mão, tá? A gente vai seguir no formato da bolinha. Ana, eu tenho que saber fazer essa bolinha de cós salteado. Se você quiser desenhar realismo, você precisa dominar a bolinha, tá? Fazer ela tá dormindo assim no seu sono.
Porque ela é a base de todo sombreado, né? Então, vocês lembram que eu falei da luz refletida? Essa imagem tem a luz refletida certinho. Retinho, 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 tô diminuindo. Tá vendo que aqui é bem mais claro? Porque a luz bate e volta nela, igual eu falei. Muito legal, né? Aí aqui ele continua. Aí eu tô pegando bem na ponta do lápis, porque quando você segura na ponta do lápis, você deixa mais fofinho, mais sutil, ó. Cross hatching. E vai construindo de boas. Aí você volta, tá manchado, você bota mais um hatch, um cross hatch. Fortalece, põe um pouco mais de pressão onde é mais escuro, vai construir de boas. Agora eu vou usar um esfuminho, por quê? Porque tá um pouco mais delicado, sabe? Eu quero um pouco mais de controle. Como é que a gente vai fazer nesse trem? Esfuminho! Vou começar aqui em cima, devagar. E eu tô fazendo em tempo real. E eu ainda não entrei na transição, porque a transição vai ser um pouco diferente. Eu tô indo só na parte escura. Tá vendo? Eu não tô encostando na transição ainda. Eu tô fazendo só o grafite entrar aqui. Porque se eu for direto na transição, eu vou manchar. O esfuminho, ele faz o grafite entrar dentro do papel, então ele entope um pouco os poros e meio que fica marcado. Então, ele é bom para escurecer quando você vai direto nele assim. Mas, se eu pôr na transição, ela vai manchar. Então, eu preciso de uma coisa menos abrasiva e mais suave. Algodão. Então, só na quininha, ou o cotonete do algodão, só na quininha, eu vou passar nosso algodão. Por quê? Quem lembra por quê? Porque a transição tem que ser muito suave, tem que ser menos abrasiva. E o esfuminho ele vai marcar um pouco. Para não marcar, eu tô vindo com o algodão. Só que ao mesmo tempo o algodão clareia, por isso que eu não usei o algodão dentro daqui. Dentro da parte escura, eu usei só na transição. Olha que técnica. Até você que desenha há muito tempo estiver vendo isso aqui, eu tenho certeza que você vai ter aprendido essa técnica. Lembrando, gente, que agora eu sou youtuber. Para um youtuber faz toda a diferença ter seu like, seu comentário, sua inscrição. Então, até se você não tem costume de fazer isso, por favor, inscreve, deixa um comentário, ativa a notificação. Por quê? Porque, gente, para o youtuber, para o criador de conteúdo, faz muita diferença isso, sabe? Faz toda a diferença pro seu canal ser tipo, divulgado para mais pessoas, enfim. Então, eu peço muito que vocês façam isso por mim, beleza? Pronto, olha como é que tá ficando suave. Acabou? Não, a gente ainda tem que colocar... Vou colocar só mais uma camada escura de sombra, mas lembrando que se fosse um desenho bem realista, teriam mais camadas, tá? Ó, a gente vai voltar só nas sombras. Eu tô usando 2Bs. Tá vendo que eu sempre vou progredindo? E tô fazendo hatching. Riscadinho. Só na meia lua, que é bem mais escura. Tô fazendo a mesma técnica, tipo assim, o mesmo jeito de colorir, só que a cada nova camada eu vou ficando um pouco mais precisa, vou prestando mais atenção, porque vai ficando mais perto do final, né? Aí a gente vai, tipo assim, caprichando mais. E você que quer fazer luz e sombra, não tenha medo disso aqui. Eu vou voltar o lápis um pouquinho, o HB, pra fazer essa transição, porque eu achei que eu fiz... porque você pode voltar o lápis e fazer uma transição com um lápis mais duro. Um lápis mais duro, ele tende a manchar menos. Vamos colocar assim, né? Então eu voltei com o HB e tô criando mais transição de tom. A luz refletida aqui ficou muito forte. Eu vou passar só uma camadinha aqui de HB, bem levinha, só pra... Lembrando que aqui tem que ser aquela sombra, né? Você vai escurecer um pouquinho a sombra aqui, porque ela entrou em contato com a bolinha, pra dar um pouco mais de contraste. E o que vai dar a sensação de uma bolinha limpa é o cuidado com as bordas, tá bom? Eu vou vir aqui com algodão. Mesma técnica, eu faço
o escuro e entro só um pouquinho pra fora aqui com o esfuminho, bem levinho. Agora, nas partes mais suaves, eu venho com o algodão, bem de leve, e faço movimento circular. Eu sigo o movimento dele mesmo, tá vendo? Isso é uma técnica para ficar mais natural ainda. Cada vez que você passa o algodão, ele vai clarear, né? Aí vai da sua paciência você construir quantas camadas até chegar no coisa mais realista, tá vendo? Que a cada nova passada ele vai clareando, aí você vai passando devagarinho. Só que a cada nova camada, ao mesmo tempo, como ele já preencheu os poros, ele vai ficando mais liso. Então ele vai esfumando mais fácil. Tá vendo? Retinho. Ó, pra fechar, eu vou fazer uma última passada aqui. E aí, se você quiser ter um acabamento bem bonitinho, você pode fazer a bola de luz, o reflexo com a borracha aqui, tá vendo? E você pode só contornar por volta da sua bolinha com uma borracha fininha, igual eu tô fazendo com esse lápis borracha. Aí você vai ficar com um acabamento maravilhoso. Eu gosto até de tirar um pouquinho a linha em volta. Essa é a nossa bolinha. E aí, arrasou no exercício? Lembra de me mandar no meu Instagram, @antonizando, quero ver todo o seu progresso. Por último, mas não menos importante, vamos falar dos 5 principais erros na hora de você fazer o seu sombreado realista. Erro número 1, contraste fraco. É quando você não consegue criar o volume. Geralmente ocorre quando você tem medo de escurecer ou não sabe fazer a transição. Quem geralmente tem medo de escurecer acaba fazendo aquela coisa chapada. Então não, você não precisa ter medo. É só você treinar um pouco mais. Evite isso. Tenha coragem de deixar o claro claro e o escuro escuro. 2, sombreado manchado. Eu sei. Se tem algum desenhista aqui que não é tão iniciante, eu sei, gente, não é tão fácil assim. Até hoje eu tenho alguns desafios, eu ainda estudo como deixar o grafite sem manchar, porque infelizmente grafite é um meio ou um médium que ele mancha um pouquinho, então isso realmente vai vir da prática. Mas o que eu posso começar a te falar é que você mudar o seu papel, comprar um papel melhor, 100% algodão, fabriano, quando mais você melhora o seu papel, automaticamente sua mancha vai lá embaixo. Outra coisa é controle, é você pegar o lápis e ficar testando de vários ângulos, ficar testando, isso é teste mesmo. Então não tem nenhuma fórmula pra te falar, é teste mesmo. Mas uma coisa que eu posso te falar aqui pra você não manchar tanto é você não colocar tanta força. Vai construindo as camadas com paciência, um pouco de H, depois HB, vai construindo do H pro B. Depois 2B, aí depois passa um pouco, aí esfuma. Vai fazendo com calma, sem forçar, provavelmente você não vai manchar. E sim, uma das coisas que mais faz manchar o seu desenho é a pressa. Tô de olho, não sei, não tem nada de desenho realista, não existe esse negócio de pressa não. Terceiro erro é você não usar a sua borracha fina pra intensificar os reflexos. A gente viu que o reflexo geralmente tem o tom mais clarinho ali do nosso desenho. Então, às vezes você acabou sombreando em volta, para você trazer de volta aquele volume, aquele branco, você vem com a sua borrachinha, passa só naquele ponto ali, e aí você cria uma tridimensionalidade, um negócio que é, ó, coisa mais linda. Quarto erro, pressão descontrolada. Você realmente precisa tomar muito cuidado na pressão. Ó, quando você termina de entupir os poros do papel, principalmente papéis ali mais grossos, que eles vão aceitar mais camadas, ele não escurece mais. Então você tem que começar leve, 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 e quando você vai chegando nas últimas camadas no resultado final, você vai colocando um pouco mais de força. Segue isso que você vai conseguir fazer o contraste, o escuro do jeito que você quer e vai ficar lindo. 5 erros do seu sombreado é simplesmente tocar no seu sombreado. Como assim? Você nunca pode tocar no seu desenho, jamais. A sua mão é oleosa, mesmo se você lavar ela 1000 vezes, ela é oleosa. Então você coloca o dedo. Inclusive um erro é sombrear com o dedo. Jamais toque no seu desenho, tá? E ele vai ficar oleoso. Aí quando você tentar sombrear, fazer uma nova camada, vai ficar só digital ali, não vai sair por nada. Então, ó, você nunca pode tocar no seu desenho. É isso, agora eu quero ver você colocando em prática. Lembra de inscrever, ativa o sininho, deixa aqui embaixo o que você mais gostou desse vídeo, me fala o que mais você quer ver nesse canal e até o próximo vídeo.